Boa tarde, são 17 horas e 7 minutos e você está acompanhando o especial Voto J. Estamos ao vivo diretamente do prédio 7 da PUC. Nós somos o Editorial J, o Laboratório de Jornalismo Convergente da Famecos. Desde o início da manhã você pode conferir o acompanhamento da nossa equipe com os dois candidatos à Prefeitura aqui de Porto Alegre. Os detalhes estão no nosso site, editorialj.eusoufamecos.net. Estão com a gente aqui no estúdio o economista Gustavo Inácio de Moraes e os cientistas políticos Luiz Eduardo Garcia e Benedito Tadeu César. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Bom, a gente começa o programa falando sobre a última pesquisa de intenção de votos divulgada pelo Ibope na última sexta-feira. Ela foi encomendada pelo grupo RBS. Nessa pesquisa, o candidato Nelson Marquesan Júnior do PSDB tem 44%, o candidato Melo do PMDB tem 36% e brancos e nulos somam 18%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos começar falando sobre isso, então. Importante falar que isso são os votos totais. Entre os votos válidos, o Marquesan tem 56% e o Sebastião Melo 44%. Bom, nós estamos nos instantes finais, né, da votação e eu acho que daqui a alguns minutos nós vamos poder verificar se a pesquisa estava correta ou não. Mas independente da validade da pesquisa, né, eu acho que a gente tem um fenômeno que está ocorrendo aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares, que é uma velocidade muito rápida da mudança do voto. Tá? Não sei se isso vai ser suficiente para virar o resultado, né, daquilo que vinha sendo a expectativa. Mas, muito provavelmente, esses números da pesquisa não vão se repetir na eleição. E a gente pode levar em conta, de repente, essa pesquisa como um parâmetro, quem sabe, não com esses números, mas o do vencedor, que seria o Nelson Marquesan Júnior? Olha, a pesquisa sendo idônea, a gente não tem por que duvidar. Né? Eu me informaram ontem à noite, tá, uma pesquisa que seria realizada internamente por uma das campanhas, tá, que a diferença estaria em 3 pontos percentuais. Agora, isso são informações que a gente, na verdade, não tem como checar. Tá? Vou aqui com aquele velho jargão. A pesquisa é uma fotografia de um momento, né? Quer dizer, e o processo eleitoral é muito dinâmico, né? Quer dizer, então eu acho que não dá para a gente, antes, né, da apuração. Vejam, a eleição de 2014, né, até o último 15 minutos antes, né, de fechar o processo eleitoral, o Aécio se considerava eleito. Né? E, no fim, a presidenta Dilma venceu. Então, quando você tem esse processo assim, de migração de voto muito intenso, como parece que está ocorrendo em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, a gente, né, não pode afirmar nada antes de concluir a eleição. Uma coisa que vale a gente lembrar é que na última pesquisa do primeiro turno, o Melo tinha 26%, enquanto o Marquesan tinha 18%. E a gente viu que esses números foram totalmente diferentes na hora da apuração. E a apuração não se modificou muito desde o início, desde 1% dos votos apurados. O Marquesan já estava na frente, já inclusive comemorava a prefeitura. Sim, praticamente. Sim. Veja, foi muito rápida essa mudança, né? E parece que houve ali no primeiro turno uma migração, tanto, vamos dizer, de votos à direita, de votos, né, de eleitores que diziam que votariam no candidato do PTB, no Plínio, é isso? Não, no Maurício Zedrick. Né? Quanto em eleitores que declaravam que votariam à esquerda na Luciana. Né? E aí isso deve ter impulsionado a votação no Marquesan. A dúvida que fica agora é o seguinte, quer dizer, o que tanto a Luciana quanto o Raul, né, o PSOL, quanto o PT, orientaram para o voto nulo. Tá? A dúvida que fica bom, os eleitores desses dois, né, que tiveram somados, quanto é que deu? Uns 28%, não é isso? Tá? 29%, quer dizer, eles acompanharão a orientação partidária de seus candidatos ou não? Eu tenho a impressão que não.
E uma tendência que é interessante a gente analisar é que nas últimas pesquisas o candidato Melo vem subindo, não é tanto, são cerca de 3%, e o Marquesan está estável, né? A gente não nota nem o Marquesan subindo, nem o Marquesan caindo. A gente pode tomar isso como algo que pode acontecer hoje, essa tendência do Melo seguir subindo e o Marquesan se manter naquele nível? Não, eu acredito que sim. Né? Agora, o que a gente precisa ver é se a inflexão da curva ascendente do Melo vai ser suficiente nesse curto espaço de tempo. Né? A última pesquisa, essa pesquisa de estudo de referência é de 3 dias atrás, é isso? Sexta-feira. É de sexta-feira. Né? Foi divulgada na sexta-feira, certo? Ela deve ter sido feita, pelo menos, no mínimo, até quinta. Né? Então, em 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado, teria sido suficiente para tirar essa diferença, que é uma diferença significativa. Né? Qual a impressão de vocês? A impressão é essa. Eu também concordaria que nós vamos ter uma eleição que tende a ter como vitorioso o candidato Marquesan, mas ainda assim uma eleição mais próxima do que indicam as pesquisas. É preciso recordar, né, isso foi tema do nosso encontro aqui no primeiro turno, que o Ibope, em especial, ele tem tido algum tipo de problema na amostragem das pesquisas. Ficou famoso o erro de 2014 na eleição estadual do Rio Grande do Sul, né, em que ele apontava ainda a possibilidade de Ana Amélia e Sartori brigarem pelo segundo turno, quando na realidade o candidato Sartori já estava bem à frente. Então, eu acho que a gente vai ter que aguardar as urnas, vamos ter que aguardar a apuração. A minha percepção é de que o Marquesan vence, mas ainda assim vai ser uma disputa mais apertada do que aquela indicada pelas pesquisas nas últimas semanas. Luiz, outra coisa importante que a gente pode pensar um pouquinho é como essa migração dos votos nulos podem acontecer ou não para o candidato Melo, né? Eu acredito que, na verdade, a briga estava justamente em 3 viés, na verdade. Quem vai conseguir capitalizar os votos do Maurício no primeiro turno, quem vai conseguir mobilizar os eleitores de esquerda, e aí eu acho que eles estão mais próximos, uma tendência maior a votar no candidato Melo do que a votar no Marquesan, embora os partidos tenham feito essa direção por votar nulo, né? E a questão realmente é dos brancos e nulos. Eu tendo a acreditar que os brancos e nulos tendem a aumentar nesse segundo turno. Não acredito que alguém que votou nulo e branco no primeiro turno acabe votando em alguns dos 2 candidatos, porque nós não tivemos nenhuma grande radicalização na campanha, nenhum grande movimento que apontasse nessa direção. Mas é uma questão de esperar, e eu tendo a concordar com os colegas aqui da mesa de que realmente vai ser uma eleição disputada, o Marquesan é favorecido, digamos assim, está na frente, mas eu acho que a distância não vai ser tão dispar quanto mostra a campanha. Posso complementar aí? Claro. Eu fiz um levantamento, até fiz um gráfico aqui, verificando o comportamento dos eleitores do primeiro para o segundo turno em Porto Alegre nas 4 eleições anteriores a essa onde houve o segundo turno. A tendência histórica é o seguinte, é que haja um aumento da abstenção, mas é um aumento discreto, de cerca de 1 ponto percentual, tá? E uma diminuição também discreta, tá? Dos votos nulos e brancos. Desculpe, estou invertendo a coisa, uma diminuição da abstenção, tá? Apaga tudo. Há um aumento da abstenção, tá? Que varia de 1 ponto a 2,5 pontos, tá? Nessas eleições. E uma diminuição, tá? Dos brancos e nulos. Tá? Provavelmente, e aí essa diminuição não chega a 2 pontos percentuais. Tá? A abstenção foi alta, ela tem aumentado nas últimas eleições, nas últimas de 2000 para cá, né? E o que tem aumentado muito é o voto nulo. Tá? Consequentemente, você tem o que a gente chama de alienação eleitoral, tá? Ela dá um salto de 2018
2012, né? Não, de 2012 para 2016. E aqui o senhor atribui isso, pode ser um descontentamento da população com a política? Eu acho que sim, eu escrevi um artigo, inclusive, que está no Sul 21, está no Já, em outros sites por aí, que tem exatamente esse título, tá? É a eleição do desencanto da política e da ilusão dos novos políticos. Lembramos, antes do Gustavo falar, que daqui a pouquinho a gente entra ao vivo com os nossos repórteres diretamente dos comitês de PSDB e PMDB, e daqui a pouquinho também a gente já vai passar a boca de urna e a primeira parcial que temos. Só apenas para complementar o argumento que o professor Benedito apresenta, é importante destacar também que o país viveu uma das maiores crises econômicas da história. Se a gente for voltar no tempo, talvez a gente só encontre uma crise equivalente no período da mineração, né, no esgotamento da mineração. Então, realmente, eu acho que isso também tem um papel, né, no aumento dos votos nulos, especialmente nessa eleição. Entretanto, acho que é uma tendência que veio para ficar, né? Eu acho que o Brasil tem amadurecido o seu engajamento político, e nesse amadurecimento de engajamento político nós tenderemos a ter participações nas urnas equivalentes a de países já bastante maduros, né? Países europeus, por exemplo, cerca de 2/3 apenas do eleitorado participa do processo. Nos Estados Unidos, apenas metade do eleitorado participa do processo. Então, com o voto obrigatório ou sem o voto obrigatório, né, nós iremos para essas marcas no futuro. E essa é uma tendência que veio, me parece, para ficar. E ainda assim a gente considera apenas os votos válidos nas pesquisas e tudo mais. Inclusive, acabou de sair a pesquisa Boca de Urna de todas as cidades que estão em segundo turno do IBOP. A Boca de Urna aqui de Porto Alegre traz os resultados: Nelson Marquesa Júnior, do PSDB, com 56%, e Sebastião Melo, do PMDB, com 44%, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e a pesquisa teve 4.000 eleitores entrevistados. Interessante a gente colocar isso porque a última pesquisa do dia 28, sexta-feira, que a gente trouxe antes, a dos votos válidos teve exatamente essa mesma proporção, de 56 para 44. E ainda com menos eleitores, eram 805 nesse primeiro levantamento e agora 4.000 eleitores. Como vocês veem essa colocação tão linear, tão equilibrada? Primeiramente, eu até acho que é interessante essa boca de urna no segundo turno, que a gente não teve no primeiro. Exato. E segundo, que até me surpreende um pouco o fato de eles terem acertado na mosca, assim, porque as últimas pesquisas davam sempre uma disparidade, né? Eu acredito que é a tendência mesmo, né? O Marquesan ser eleito e o Melo ali com 44% dos votos. Acho que bate com o que nós tínhamos de expectativa mesmo. E geralmente a gente tem uma margem de erro muito menor da boca de urna para as demais pesquisas. Então, muito provavelmente, esse cenário é o que vai ser mantido. Marquesan com 56. A boca de urna também do Rio de Janeiro. Mauriane Tili traz para a gente as informações. Boa tarde. Boa tarde, Biana. É isso mesmo. Segundo a pesquisa de boca de urna do IBOP, apontou a vitória do Crivella no Rio, com 57% dos votos. O Freixo, do PSOL, apareceu com 43% dos votos. Lembrando que Marcelo Crivella liderava as intenções de voto, com 58% dos votos válidos, segundo uma pesquisa do Datafolha lançada ontem, no sábado. Também, mais uma vez, muito parecido os resultados das últimas pesquisas com um desse da boca de urna. Podemos afirmar, pelo menos até o momento, que o IBOP pode ser sim um parâmetro que vem sendo confiável, né? Olha, eu acho que a gente não tem, né, por que colocar em dúvida, mas também não tem por que tomar isso como definitivo. Quer dizer, o resultado sai em 1 ou 2 horas, né? E aí nós vamos ver sim, se o IBOP acertou ou não. Tá? E o IBOP tem tido uma tradição de erros muito grande. Tá? A se confirmar nesses números, aquela tendência de mudança ali, de crescimento, tanto do Freixo no Rio quanto do Melo aqui, não se confirmaria. Certo? Quer dizer, o que teria estancado isso? Certo? Quer dizer, você está num ritmo de crescimento e daí nos últimos 3 dias para de crescer.
né, aparentemente não teria nenhum dado que justificasse isso. Tá? Agora, então, vamos esperar para ver o que acontece. Vamos fazer contato com o nosso repórter Bruna Bichecker, que está diretamente da sede do PSDB aqui em Porto Alegre. Olá, Bruno. Boa tarde, Bibiana. Boa tarde, Eduardo. Estou aqui na entrada do comitê do candidato Nelson Marquesan Júnior. Tem uma grande movimentação de pessoas. Tem uma grande movimentação de pessoas aqui querendo entrar. Já voltamos com o Bruno. Agora vamos fazer uma pergunta que veio da nossa audiência, do Gabriel Galli. Ele pergunta para os nossos convidados se essa grande quantidade de votos nulos, brancos e abstenções pode ser um sinal de que se está preparando um terreno para, de repente, uma mudança de sistema político, que no caso ele fala do parlamentarismo. Olha, eu acho que o aumento dos brancos, nulos, da abstenção, né, do que eu chamei de alienação eleitoral, mostra um processo de desencantamento do eleitorado. Né? Isso pode ter consequências, sim, né, de uma mudança, né, de regime de governo. Tá? Em que sentido? Nós tivemos dois plebiscitos, né, na história brasileira, em 63 e em 83, que deram uma enorme vantagem para o presidencialismo. Tá? Agora, né, se você tiver isso contrastando com a vontade da nossa classe política, certo? A maioria, né, dos políticos com cargos proporcionais no Senado o Senado não é proporcional, mas legislativos no Senado e na Câmara Federal eram favoráveis já em 63 e em 83 93, né, ao parlamentarismo. Tá? Tanto é que a nossa Constituição tem muito de dispositivos parlamentaristas. Tá? No entanto, o eleitorado não corrobora isso. Tá? Se você, né, desmobiliza o eleitorado, se você desencanta o eleitorado, porque esse desencantamento, ele não é... Por que eu estou dizendo se você faz isso? Porque esse desencantamento não é gratuito. Tá? Eu acho que tem sim um componente da crise econômica, tá? Que eu discordo do colega que ela seja tão grave, né? É a mais grave da nossa história. Eu lembro que os números são bem inferiores aos que foram atingidos durante o período do Fernando Henrique. Né? Então, se tiríamos um paralelo, seria com ele, que está muito mais próximo, os números da crise. Né? Mas, ao lado disso, ou concomitantemente com isso, nós tivemos um processo de criminalização da política e dos políticos em geral, nos últimos anos no país, que me parece que ao lado da crise econômica, entende? Conjuntamente com a crise econômica, são os grandes responsáveis por esse desencantamento. Se você desencanta as pessoas e se elas se afastam da política, entende? Abre-se possibilidade, né, para manipulações por meio daqueles que detêm cargos. Vamos tentar mais uma vez o contato com o nosso repórter diretamente do diretório do PSDB, com Bruna Bichecker. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Bibiana. Estamos aqui, agora já na parte de dentro do comitê. Vocês podem ver que tem uma grande quantidade de apoiadores já. A imprensa já começa a se concentrar na parte da frente do comitê para a chegada do candidato. E a cada atualização é uma comemoração aqui do público. Vocês podem ver agora. Tem muita gente aqui com bandeira, com adesivo colado na roupa. E é isso aí. Um pouco. Bom, vamos seguir com as primeiras parciais aqui, Bibiana. Bom, aqui de Porto Alegre, até o momento, são 5% das sessões apuradas, já 134 das 2.962.
um total de 36.292 votos. Válidos são apenas 29.490. Então a gente volta para aquela questão de um grande número de abstenções e nulos, de nulos e brancos, na verdade. E quanto aos resultados, Marquesan tem 60,92% e o Melo 39,08%. Então um número mais baixo do que as pesquisas apontavam. Quanto às outras cidades aqui de dentro do estado, Santa Maria já está com 3,2% dos votos apurados, o Pozobon do PSDB está com 58,5% e a Valdeci Oliveira do PT com 41,5%. Em Canoas, já 28,9% dos votos apurados, uma apuração mais rápida, acho que até agora que está mais para frente. Busato está com 51,06% e a Bete Colombo com 48,94%. Então, bem apertado em Canoas. Já era esperado. Previam que acontecesse. Em Caxias, já 23,13% dos votos apurados. Daniel Guerra em primeiro lugar com 63% e Néspolo com 37%. E o Rio de Janeiro, a Mauriane já nos trouxe os dados, mas eu repito, Crivella com 50,33% e o Freixo com 49,67%, ficando mais apertado, aparentemente, com 2,7% dos votos apurados. Estamos no início, mas já podemos ver que em Porto Alegre, Marquesan com uma vantagem mais larga e no Rio de Janeiro, bastante parelho essa disputa, né? Não era esperado. Eu queria voltar na pergunta que o Gabriel tinha feito para nós, né, sobre o sistema parlamentarista. De fato, essa eleição com alto índice de abstenções, como eu disse, eu não vejo nenhum problema nesse alto índice de abstenções. Isso é das democracias mais maduras, ocorre sistematicamente nas democracias mais maduras. Mas o Gabriel pergunta especificamente sobre o parlamentarismo, e eu acho que, do ponto de vista econômico, o parlamentarismo representaria um prejuízo ao Brasil. Porque, na realidade, no parlamentarismo, e talvez o parlamentarismo, o hipotético parlamentarismo brasileiro se parecesse um pouco com o que é o parlamentarismo italiano, né, você teria governos instáveis, governos que não durariam mais do que 1 ano e meio ou 2 anos no máximo, e isso acarretaria uma indefinição muito grande para a economia. Eu penso que é um prejuízo para as regras do jogo, né, para a previsibilidade das regras do jogo, sobretudo no campo econômico, o sistema parlamentarista. Eu acho que muita da frustração pode ser, talvez, encomendada ou melhorada a partir de novas regras eleitorais, regras que tornem a representatividade dos eleitos mais forte junto aos eleitores, né? Talvez o voto distrital, talvez o financiamento de campanha, talvez as regras relativas, de repente, à composição de listas partidárias, a ideia de prévias ou não. Isso sim, eu acho que poderia mobilizar melhor o eleitor do que a vigência de um sistema parlamentarista. Também, voltando a essa questão do parlamentarismo, eu acho que antes de se falar ou de se pensar numa mudança no sistema, se é presidencialista ou parlamentarista, eu acho que a gente teria que passar por algumas outras questões, como o sistema partidário, uma mudança no sistema partidário, nas regras de criação de partidos, talvez pensar uma nova fórmula eleitoral, uma nova base de cálculo para a distribuição de cadeiras, enfim. Então, eu acho que a mudança, ela, antes de passar por uma mudança sistêmica, ela passa por uma reforma do sistema vigente, né? Que é a tal da reforma política. Porque, se nós fôssemos pensar numa mudança de presidencialismo para parlamentarismo, isso acarretaria uma mudança nos custos políticos para os próprios partidos que já estão ambientados com um sistema. E, até pouco tempo atrás, nós defendíamos que o nosso sistema funcionava, e funcionava de uma maneira até surpreendente, porque as análises dos anos 90 apontavam que, não, nosso sistema ele é meio híbrido, ele é um presidencialismo de coalizão que se falava, mas ele funcionava. Hoje em dia nós temos um número muito grande de partidos e um número muito grande de partidos pequenos aumenta o custo do executivo para formar uma maioria no Congresso, né? Então, de partidos para serem criados ainda. Sim, essas são as questões, né?
É fácil ou não é fácil formar um partido no Brasil? Os partidos, eles são representativos de camadas sociais? Eles deveriam ser também? Isso é uma outra questão que nós deveríamos pensar. Mas eu acho que esse desencanto com a política, ou não, ele passa muito mais por uma reforma no sistema partidário do que numa reforma sistêmica no sentido do presidencialismo ou parlamentarismo. Você está assistindo o Voto J, a cobertura das eleições feita por alunos de jornalismo aqui da FAMECOS. Agora a gente já tem uma cidade que tem prefeito, Curitiba. Ângelo Menezes, nosso repórter, vai trazer mais informações sobre a capital paranaense. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Bibiana. Boa tarde, convidados. Então, exatamente, em Curitiba nós temos um total já de 93,96% das urnas apuradas. Acabou de atualizar, Ângelo, desculpa, 97%. Candidato já eleito. É verdade, atualizou aqui para mim também. E o candidato Rafael Greca está com 53,37% dos votos e ele já foi prefeito de Curitiba e o índice de abstenção em Curitiba está entre 20% de abstenção. Então é um índice bem alto, assim como a gente já viu no primeiro turno e por enquanto não deu, né? Rafael Greca do PMN. E as demais cidades do Brasil ainda não estão com uma apuração muito grande. E lembrando que as regiões do Norte e Nordeste, a apuração para a gente aqui só a partir das 18 horas, por causa do horário de verão. Obrigada, Ângelo. Vamos trazendo mais uma atualização do Rio de Janeiro. Os resultados vão ficando cada vez mais diferentes. Crivella a vantagem está cada vez maior, agora com 7% dos votos apurados. São 54,04% no candidato do PRB e o Freixo do PSOL com 45,96%. Bom, voltando à campanha de Porto Alegre, eu gostaria que nossos convidados falassem um pouquinho o quanto essa campanha foi quente comparado às outras. A gente teve um suposto atentado no comitê do Marquesan, a gente teve um coordenador de campanha que faleceu durante essa campanha, muito mais quente do que as últimas que aconteceram em Porto Alegre. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, o porquê disso ter acontecido nesse ano. Olha, eu arriscaria a dizer o seguinte, primeiro é a eleição mais violenta, vamos dizer assim, do período democrático, né, recente no Brasil. Em Porto Alegre, tá? Nós não temos tradição de violência durante o período eleitoral, o processo eleitoral nesses anos. Eu adendaria aí, né, as ameaças sofridas pela candidata a vice-prefeita na chapa do Sebastião Melo, da Juliana Brizola. Né? A morte do Plínio, né, coordenador de programa do próprio Melo, quer dizer, também até hoje não está esclarecida. Né? Quer dizer, há suspeitas de suicídio, mas há várias dúvidas a respeito. Certo? O suposto atentado está esclarecido, né, pela polícia que não foi atentado. Tá? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, há um clima realmente conturbado nessas eleições. E eu atribuo a isso, entende, a esse processo de criminalização da política. Entende? Quer dizer, quando você criminaliza a política, veja, a política democrática, ela é uma forma de você resolver os conflitos, né, de interesse. Tá? Disputa de poder é isso. Né? Quer dizer, política é isso, é disputa de interesse. Certo? Quando você... Diga. Ah, sim. Lá no diretório do PSDB. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Bibiana, novamente. O candidato Nelson Marquesan acaba de chegar aqui no seu comitê. Ele está cumprimentando seus eleitores e apoiadores. Candidato. Candidato, ao vivo para o Editorial J aqui. Ao vivo para o Editorial J, o senhor está nervoso ou não? Sempre um pouquinho nervoso, dá um friozinho na barriga, né, para ver qual é o resultado, enfim, por tudo, né, responsabilidade. Tá bom, muito obrigado, candidato. Essa foi a entrevista de Nelson Marquesan Júnior. Ele dizia o seguinte, quando você... a política democrática é uma maneira civilizada, não violenta de você resolver conflitos de interesse.
né? Quer dizer, a disputa política, no fundo é isso. São interesses de grupos, de setores da população maiores ou menores, não é isso? Que têm visões e têm interesses diferenciados. Então, a disputa eleitoral e a disputa democrática, mesmo no parlamento, não é isso? Ela se resolve através do diálogo, através do voto. Não é? Quando você criminaliza a política, tá? O que toma o lugar é a violência. Quer dizer, por isso é o grande perigo de você criminalizar a política. Tá? Eu acho que o que nós estamos vendo, né, quer dizer, em Porto Alegre, mas não é só em Porto Alegre, né, quer dizer, é um processo crescente de aumento da violência, né, no plano político. Isso, para mim, é muito preocupante. A gente pode notar que, com todo esse acirramento de ânimos, refletiu um pouquinho no debate, né? Os debates foram bastante agressivos, o candidato Melo tentando atacar um pouquinho mais o candidato Marquesan, e o candidato Marquesan se defendendo, mas também atacando. Podemos relacionar isso? Eu acho que é natural que o segundo colocado no primeiro turno, especialmente confrontado com uma aliança muito forte que o Marquesan construiu, né, com o candidato Maurício, acabe tomando iniciativas de partir para o ataque. É uma atitude natural do segundo colocado, é uma estratégia natural do segundo colocado que ele busque esse tipo de enfrentamento, na esperança, de repente, do candidato líder, né, se complicar e alguma pecha, de repente, ser colocada nesse candidato líder. Mas, a respeito da violência geral que houve na campanha de Porto Alegre, eu não fico surpreendido, porque reflete, em primeira instância, a violência geral do Brasil, da sociedade brasileira, né? De algum modo isso transborda para as outras condições da vida brasileira, a política entre elas. E um segundo fato é que a gente já teve até isso não é uma coisa trivial, né? A gente já teve até um ex-prefeito, um secretário de saúde, ex-secretário de saúde assassinado em Porto Alegre. A apuração do Ministério Público, né, conduziu a um motivo político, a investigação da Polícia Civil conduziu a um latrocínio, né, mas não é uma coisa trivial, um ex-prefeito e secretário de saúde ser assassinado no município. Eu acrescentaria a questão de que no segundo turno as campanhas tendem a ser um pouco mais agressivas porque o adversário tende a ser canalizado, porque é só um adversário, né, então é um pouco mais natural que seja assim. Em questão de ataques pessoais, não em relação à violência da sociedade, acho que essa é uma discussão importante, mas eu não teria muitos elementos para me atentar a esse aspecto. Agora, o que eu acho que é interessante é que nós tivemos uma campanha polarizada nesse segundo turno, mas não foi uma polarização ideológica, especificamente, e muito menos foi uma polarização entre oposição e governo, porque as duas chapas eram, de certa forma, governo na prefeitura. Então, nós, na verdade, tivemos uma polarização entre a situação e um desafiante, sendo que esse desafiante era, até ontem, um aliado, principalmente o vice do PP, né? Então, foi uma polarização interessante. Acho que as campanhas foram agressivas, mas era de se esperar. Eu não acho que tenha saído muito do que a gente acaba observando no cenário nacional, assim. Então, acho que sim, acho que claro, a política está mais polarizada, mas aí pensando no cenário político nacional, entre talvez candidatos mais à esquerda e à direita, se nós formos pensar, revivendo uma polarização que não existia há algum tempo no Brasil. Enfim, eu acho que era até, de certa forma, esperada essa maior agressividade no segundo turno. Temos reportagem no comitê do PMDB, Vitor Cafruni. Boa tarde, Vitor. Olá, eu sou o Vitor Cafruni, repórter do Editorial J, e estou aqui no comitê de Sebastião Melo. Olha ali como está movimentado aqui pelo lado de fora, o Melo ainda não chegou, tudo aqui. Colocaram ali a entrada do comitê, colocaram caixas de som, estão colocando a cotação dos votos ao vivo aqui para todo mundo ouvir, e o pessoal tá animado aqui, os motoristas vêm buzinando, o pessoal balançando sua bandeira e acho que está todo mundo com boas expectativas aqui. Continuando aqui. Vou mostrar ali as caixas de som que colocaram para
Lá em Santa Maria, o Pozobon largou na frente, agora já está 21,33 TV apurados. contando os votos. Ele continua com 52,92 e o Valdeci com 47. Canoas, o Busato na frente. Todos adeptos de Melo aqui. Não houve em nenhum momento alteração como a gente viu. Animados aí com... Teve um momento em que o Marcelo... Voltamos com mais uma parcial, Bibiana. Isso mesmo, acabou de atualizar para 21% dos votos apurados aqui em Porto Alegre. Segue o mesmo panorama. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, com 60,42% dos votos válidos. E Sebastião Melo, com 39,58%. Ainda seguindo nos números que eu trouxe anteriormente de nulos e abstenções, os nulos dos votos totais são 13,09%, as abstenções 25,73% e os brancos 5,48%. Manteve-se a média, 60 Marquesan, 40 Melo. Podemos concluir que nesses 20% já temos um parâmetro em que vamos seguir até o final. Do Rio, Bibiana, a gente tem mais alguma atualização? O Rio segue em 7%, 54% Crivella e 45,96% Freixo. Vamos ver aqui no interior, ou não interior, de Porto Alegre. Santa Maria, com 21,5% das urnas apuradas, segue no mesmo panorama. Pozobon, com 52,9% dos votos, e Valdeci Oliveira, com 47,1%. Em Canoas, já mais de 80% das urnas apuradas, 81,48%. Busato segue em primeiro lugar com 52,48% dos votos e Bete Colombo com 47,52%. Em Canoas, o panorama está estável, é uma das coisas que a gente já previa, e a gente pode já, inclusive, estabelecer algum panorama de... Vai ser apertado, mas a tendência é que o Busato consiga essa vitória. Nesse mesmo lugar, ainda mais com 80% dos votos já apurados. Mauriane? Eu trouxe uma notícia aqui de violência, né, segundo das eleições. Um homem foi morto a tiros nesse domingo após uma discussão sobre política entre eleitores dos candidatos da Prefeitura de Fortaleza, que é o Roberto Cláudio, do PDT, e o capitão Wagner, do PR. A vítima tinha 19 anos e foi identificada como Antônio Carlos da Silva. Depois do ocorrido, ela foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, os suspeitos passaram pelo local de carro, um CrossFox preto, e atiraram contra o homem. Conforme as autoridades, o jovem também já tinha passagem pela polícia e estava com mandato de prisão em aberto. Obrigada. Fortaleza ainda não tem os votos apurados, 0% dos votos apurados. Seguimos falando aqui do... Entramos naquela questão do horário de verão, às 18 Exato. horas deve começar essa apuração. Em 15 minutos. E seguindo aqui, a gente já falou de Canoas, vamos falar de Caxias do Sul, já com mais de metade dos votos apurados, 51,99%. Guerra segue em primeiro, com 62,54% dos votos, e Nespolo com 37,46%. No Rio de Janeiro seguimos com 7%. Bom, nenhuma surpresa até o momento. Eu acho que esse resultado de Canoas é um resultado, né, que já se previa uma chegada do Busato, já se previa um resultado apertado, mas realmente eu acho que a virada de última hora causa alguma surpresa, sim. Nós esperávamos um resultado apertado, mas não um resultado favorável ao Busato, e sim um resultado favorável a Bete Colombo, né, que tinha um importante apoio, que era do atual prefeito, Jairo Jorge, do PT, e que, não que isso abale uma eventual postulação do Jairo Jorge a planos maiores em 2018, né, na legenda do PT ou até em outra legenda, mas é uma importante derrota para esse grupo político, né, de Canoas. Voltando aqui para Porto Alegre, quanto o apoio do candidato Maurício Zedrick pode ter sido refletido nessa porcentagem que até o momento é larga para o Marquesan, né, 60% contra 40% do Sebastião Melo? Não, eu acho que sim, eu acredito que o apoio, né, do PTB, né, e do Maurício, quer dizer, talvez tenha sido o fator desequilibrante aí, né, porque ele, como o Maurício tinha um grande controle sobre o orçamento participativo,
né, que ele tem uma presença ali forte, tá? Ele deve ter conquistado muitos eleitores com os quais o Melo e o PMDB deviam estar contando, né? O Melo sempre teve uma boa penetração nas áreas de periferia de Porto Alegre, tá? Quer dizer, e aí quando você tem, né, quer dizer, um outro candidato que disputa esse mesmo eleitorado, né, está na mesma área de caça de um voto, né, e aí transfere isso para um outro candidato, tá? Quer dizer, isso provoca consequências eleitorais sérias. Eu sempre fico um pouco receoso quando a gente fala nessa transferência de votos, né, do primeiro turno para o segundo, porque é muito difícil mensurar isso, dá para fazer posteriormente, e até me surpreende um pouco, porque eu esperava que, sim, houvesse uma transferência de votos do Maurício para o candidato Marquesan, mas eu não esperava que fosse tão flagrante assim, né? Aparentemente, não sei se o apoio do Maurício durante a campanha, mas o eleitorado do Maurício Zydrick aparentemente migrou em massa para o candidato. Eu acho que uma coisa que, nos dados de agora, não aparece o branco e nulo, né? Quer dizer, eu acho que é importante a gente verificar depois qual foi o peso do branco e nulo nisso, tá? Quer dizer, se você tiver um percentual muito grande, né, de branco e nulo, quer dizer, isso pode expressar que os eleitores, né, da Luciana e do Raul, certo? Quer dizer, se afastaram do processo e isso possibilitou, né, esse resultado amplamente favorável para o Marquesan. Aquela possível tendência de que esses votos brancos e nulos migrariam para Sebastião Melo, sim, a princípio não está acontecendo. Não está acontecendo. Aparentemente não. Eu queria juntar um elemento a essa análise, que pelos dados que nós vimos, com 21% dos votos apurados em Porto Alegre, o candidato Marquesan tinha cerca de 81 mil votos, né? Isso projetando aí a 100% dá cerca de 400 mil votos. Talvez ele encerre com 380, 390 mil votos, que eu acho uma votação expressiva, mesmo que os votos nulos, brancos e as abstenções elas tenham sido altas, né? 400 mil está muito próximo dos 50% estrito sensu, né, do eleitorado. E acho que também nesse processo, nós dizíamos aqui ao final do processo do primeiro turno, né, no editorial, no voto J do primeiro turno, nós dizíamos que na campanha do Melo nós já tínhamos 14 partidos. Era uma composição de 14 partidos já no primeiro turno, enquanto a campanha do Marquesan tinha, a rigor, 2 partidos grandes, mais 2 pequenos. Então o espaço, né, de governabilidade era maior no Marquesan, e talvez por isso o Maurício e o grupo político do PTB talvez optassem pelo apoio à candidatura do Marquesan. Acho sim que foi um momento decisivo da campanha o apoio ao candidato Marquesan. Também queria aproveitar o gancho, né, para dizer que essa é uma eleição curiosa, porque pela presença do PP, né, a gente caracterizaria então essa chapa como uma chapa talvez de centro-direita, né, e é a primeira vez que no voto em Porto Alegre, eleições municipais, desde o Estado Novo, né, desde o fim do Estado Novo, 1945, a centro-direita vence em Porto Alegre. E a gente até, para aprofundar essa questão do PP, a força que o PP teve nessa última eleição foi muito grande, porque a gente pensa que o candidato Marquesan, até poucos momentos, até poucos dias antes dessa eleição, ele não iria se candidatar, e foi por causa desse apoio do PP, que saiu do Melo e foi para o Marquesan, que ele acabou se candidatando. Então o PP, mesmo sem ter um candidato, foi muito importante para essa eleição. E na convenção do PP, na primeira votação da convenção do PP, foi dividido, foi 50-50 a decisão sobre apoiar o Melo ou apoiar o Marquesan. Foi literalmente 50 votos a favor de apoiar o Melo, 50 votos a favor de apoiar o Marquesan. A gente recebeu uma pergunta aqui na nossa transmissão do Jorge Barcelos, falando disso de centro-direita, a ascensão da centro-direita, como a ascensão da direita, ele pergunta, pavimenta o caminho de alguém como Bolsonaro à presidência. Eu vou me permitir responder essa, porque na realidade isso não pavimenta o Bolsonaro não é uma expressão da centro-direita, na realidade... Ele fala da direita, no geral. O eleitorado de centro-direita, a rigor, com expressões nacionais, ele está órfão, né? Você tem figuras locais bastante importantes nos estados, nas cidades, mas um grande líder que possa concorrer à presidência, isso está ausente. Talvez aconteça o que aconteceu nas últimas eleições. Esse eleitorado de centro-direita acabe optando por um postulante do PSDB,
que a rigor não é centro-direita, né? O PSDB é mais um partido de centro, talvez lá nas suas raízes até de centro-esquerda. Então, o candidato do PSDB, né, como foi o José Serra, nitidamente um José Serra de centro-esquerda, acabou, né, levando um voto de centro-direita. Então, essa centro-direita ainda está órfã. Eu acredito que o Bolsonaro está mais no caso de outsider, e o terreno está fértil para o outsider, com crise econômica, crise política. Ele está mais na classificação de outsider do que propriamente na classificação de direita ou de centro-direita. Olha, em Porto Alegre, tá, eu acho que a gente tem, na verdade, realmente é isso. Eu acho que é a primeira vez, acho não, nós temos certeza disso, é a primeira vez que a direita e a centro-direita consegue... Benedito, vou ter que te interromper de novo. Temos a reportagem mais uma vez no PSDB com o Bruno Abchecker. Ele está com o candidato a vice-prefeito pelo PSDB, Gustavo Paim. Candidato Gustavo Paim. Qual é a expectativa para hoje? Está nervoso? Está confiante? Misto? Esperando, né? Então, estamos apurando aí os votos ainda. Estamos na expectativa, na espera, ver o que vai acontecer. Democracia é isso, é o resultado soberano das urnas que deve ser respeitado. Estamos na expectativa, nós fizemos nosso melhor, fizemos a melhor campanha que entendemos possível, transparente, verdadeira, sem agressões, propositiva, e esperando que a sociedade reconheça esse valor que foi a nossa campanha. Estamos na espera. Se eleito, os senhores vão ter contato com o PMDB ou deixa para lá? Tem que esperar o resultado da eleição, ainda não sabemos o que vai acontecer, né? O usual é que, terminada a eleição, aquele que perde costuma ligar para que vence para parabenizar pela vitória. A gente tem que esperar o resultado das eleições. Esse foi o candidato a vice-prefeito Gustavo Paim, sou Bruno Abchecker, para o Ao Vivo do Digital J. Gustavo Paim do PP, que talvez seja a grande representação daquilo que vínhamos falando. Bom, a gente traz algumas informações de atualização. Vitória, no Espírito Santo, já tem prefeito eleito, é Luciano, do PPS, que venceu com 51,19% dos votos sobre o Amaro Neto, de Solidariedade, com 48,81%. A gente falou também de Curitiba e agora a gente fala de Canoas, que aparentemente já tem candidato eleito. A gente traz Jean Carlo Moraes com uma projeção. Temos, na verdade, um matemático aqui que fez um software que ele acabou já confirmando, antes mesmo dessas urnas 100% apuradas, que Canoas já tem prefeito eleito, que é o Puzzato, certo? Então, a Beth Colombo, que vinha na liderança, acabou perdendo fôlego nos últimos dias e acabou perdendo a eleição. Benedito, por favor. Não, o que eu dizia é o seguinte, quer dizer, em Porto Alegre, né, nós nunca tivemos uma vitória eleitoral de um candidato ou de um partido à direita. Quer dizer, essa é a primeira vez num período democrático que Porto Alegre terá uma administração, né, de perfil liberal, ultraliberal, tá? Desde a redemocratização, Porto Alegre, e antes também, né, no processo do período de 45 a 64, Porto Alegre era o reduto do antigo PTB, né, depois PDT, então sempre teve um voto à esquerda. Apesar de haver naquele momento, naquele período, alternâncias, né, mas depois sempre foi de centro-esquerda. O que me parece é o seguinte, né, a pergunta se é a vitória do Bolsonaro. Tá? Quer dizer, o que me parece, sim, é que há um grande avanço, né, no Brasil todo de partidos que têm ideologias à direita e, mais do que isso, quer dizer, há um grande avanço, aquilo que o Luiz se referiu já no início da nossa conversa aqui, um crescimento de partidos e que o colega também se referiu aqui dos outsiders, né? Quer dizer, dos partidos e candidatos que ou são, né, ligados a segmentos religiosos, tá? Quer dizer, nós temos grande crescimento, o PMN, o PHS... O próprio caso do Crivella, tá? No Rio, né? Tá, exatamente. Quer dizer, e esses partidos, não sei se eu já me referi a isso aqui, esses partidos somados, se nós considerarmos só o primeiro turno, a votação que eles tiveram no Brasil é equivalente, é superior, desculpe, à votação que o PSDB teve e que o PMDB teve.
Tá? Quer dizer, então, é um fortalecimento muito grande, tá? Quer dizer, desses pequenos partidos, né, que não tinham expressão nacional anteriormente e que passam a ter. E em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, me parece o seguinte, a direita vai ter, pela primeira vez, grandes plataformas, né, eleitorais, grandes bases eleitorais para disputar o governo do Estado. Tá? Quer dizer, muito mais fortemente, a eleição da Ieda foi uma eleição eu acho que muito mais ligada a erros de campanha, né, dos partidos de centro-esquerda, tá? Mas hoje parece que se estabelece uma base sólida, né, para que os partidos de centro-direita e de direita, tá, a partir de Porto Alegre, a partir de Canoas, a partir de Caxias, né, onde vamos ter provavelmente a vitória também de um candidato ligado a partidos de cunho religioso, né, nós vamos ter, a partir daí, a possibilidade de que eles ganhem, né, efetivamente, eleitoralmente, o governo do Estado. Só confirmando a informação que a gente trouxe antes, o Busato foi eleito em Canoas, já 100% das urnas apuradas, e a totalidade dos votos foi 51,25% para o Busato e para a Beth Colombo 48,75%. Quer dizer, aí inverteu o que dava a última pesquisa. A gente pode até levar como parâmetro que foram apenas 4.000 votos de diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Uma diferença 4.100 votos, bastante pequena. Sendo que só de abstenções foram mais de 50.000 votos. E brancos e nulos somam mais de 30.000 votos. Então, se uma pequena parcela da população que votou branco e nulo ou se absteve votasse na outra candidata, a gente poderia ter um resultado totalmente diferente. Mais algumas parciais, então, Bibiana. Vamos falar de Belo Horizonte, Minas Gerais. 12% das urnas já apuradas. O Calil, do PHS, está com 53,95% dos votos. E o João Leite, do PSDB, com 46,05%. Goiás, 28% das urnas apuradas. Iris Rezende, do PMDB, já com 50,43% dos votos. E Vanderlan, do PSB, com 49,57%. Outra votação bastante acirrada. Aqui em Porto Alegre, até o momento, 53,76% das urnas apuradas, mesmo o panorama se mantém. 60,17% dos votos com Nelson Marquesa Júnior e para o Sebastião Melo, do PMDB, 39,83% dos votos. Indicando um erro na pesquisa. Exatamente. Mais uma vez. Agora, para mais... Para mais. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o número de quantos votos o Sebastião Melo precisaria para reverter esse quadro. Enquanto isso, vamos pensar com esse cenário de Nelson Marquesa Júnior sendo eleito, como a gente pode ver essa relação dele com o governador do estado, José Ivo Sartori, do PMDB, e com o presidente Michel Temer, também do PMDB. Essa será uma relação, vocês pensam, que tranquila no aspecto político? Eu vou principalmente destacar que eu acho que o Marquesan, inclusive, pode ter um relacionamento com o Temer melhor do que o Sartori. O Sartori e o Temer, antes pelo menos do processo de impeachment, guardavam algumas rixas. Antes da candidatura do Sartori, o Sartori ainda já sendo apontado como um dos favoritos, pré-candidato do PMDB, se ausenta de um jantar promovido pelo Michel Temer. Então a relação não foi exatamente boa entre o governador e o presidente. Agora, entre o prefeito e o presidente, acho que tende a prosperar. Eu gostaria de destacar dois elementos. Nós estamos, e todos esses prefeitos eleitos e reeleitos nesse instante no Brasil, eles viverão 4 anos muito difíceis. Por quê? Porque nós temos, com a crise econômica, uma diminuição na arrecadação de impostos. Nós estamos falando de grande parte desses impostos como impostos procíclicos, ou seja, impostos nos quais, se a economia vai bem, eles desempenham bem, se a economia vai mal, os impostos desempenham mal. Então, esses impostos eles diminuíram as transferências a partir do governo federal, a partir dos governos estaduais. Os municípios já vivem uma crise desde cerca de metade do ano passado. E eu acho que isso é que vai pautar, em grande medida, os próximos 4 anos dos prefeitos. Na medida em que a economia possa se recuperar, e eu não sou tão otimista com essa recuperação da economia, eu acredito que ela vai
variações positivas, né, mas ainda insuficientes para recuperar esses 2 anos de profunda recessão, né. Nós assistiremos as prefeituras em dificuldade, sobretudo as prefeituras pequenas. Do ponto de vista político, eu acho que o Marquesan tem uma grande chance até de pautar a tentativa de se obter uma maioria na Câmara Municipal a partir do relacionamento com o Sartori. Ele tem ali cerca dos 36 vereadores, ele tem cerca de 8 ou 9 vereadores que jamais comporiam com ele, né? São os vereadores do PT, do PSOL, talvez o Vambert, né? E vereadores que tenderão a fazer oposição ao seu governo. Os demais seriam cooptáveis, vamos dizer assim, e isso passa pelo PMDB, né? São 5, 6 vereadores. Então a relação com o governador Sartori, agora também acuado com processo de pedido de impeachment, com crise econômica, pode ser construtiva para ambos. Eu já fiz um exercício aqui de previsão de como seria o governo de Marquesan, né, numa eventual eleição dele. Pelo que está se desenhando, realmente ele será o candidato eleito. E eu tinha pensado em 4 questões. Agora o professor falou, eu agreguei o cenário de crise econômica, que eu não tinha me atentado ainda. E, claro, de certa forma, todas elas estão relacionadas, né? Do ponto de vista político, o cenário de crise econômica não se encaixa nesse cenário. Mas eu pensei primeiro, o desafio do Marquesan, primeiro, seria compor com o legislativo, e aí entra a questão do PMDB. Como é que vai dar a relação dele com a distribuição dos cargos nas secretarias, porque ele vai precisar compor maioria na Câmara, mas ele, durante a campanha, fez um discurso contrário à distribuição de cargos. A terceira questão, qual vai ser a relação dele com os servidores da Prefeitura Municipal, que a gente sabe que eles têm conseguem exercer bastante pressão. A quarta seria a relação com o governador e o presidente, que eu acho que aqui é onde ele mais pode se dar bem. Acho que essas outras 3 questões primeiras que eu relacionei vai passar muito pelo PMDB e pelo vice dele. Ele vai precisar de um vice fiel ao seu lado. E a questão da crise econômica é uma variável exógena, digamos assim, né? Porque não vai depender só dele essa questão. Acho que esses são os 5 desafios que ele vai ter à frente. Posso complementar claro. alguma coisa aí? Não, concordo com as análises dos colegas. Eu só queria dizer o seguinte, eu tenho a impressão que a maioria na Câmara ele fecha, tá? Quer dizer, é tradição, se conseguir isso, vai oferecer secretarias e vai, né, quer dizer, fechar isso. Com o governo do Estado também não vejo problemas, né? Até porque até o próprio cenário de crise leva a isso, né? Crise econômica. Com o Temer é que eu teria dúvidas, entende? Quer dizer, não que haveria qualquer divergência entre eles, mas a minha dúvida, pode parecer esdrúxula, mas a minha dúvida é o seguinte: será que o Temer se mantém como presidente da República? Tá? Quer dizer, até o final do ano muita coisa pode acontecer e ao longo dos próximos 2 anos. Né? Não acredito que possa haver uma alteração até o final do ano, mas pode acontecer sim no início do ano que vem e dali para frente. Tá? E aí a tendência seria que um candidato, um político do PSDB ou ligado ao PSDB assumisse. Então haveria, né, uma identidade muito forte. Tá? O que eu acho que é complicado é o seguinte: ele vai encontrar uma forte resistência popular e das organizações da sociedade civil. Tá? Quer dizer, se ele cumprir, né, o seu plano de governo, tá? Quer dizer, ele fará profundas mudanças na estrutura administrativa, tá? E na concepção do modo da concepção de Estado, né, de atuação da Prefeitura. Quer dizer, a Prefeitura vai deixar de ter focos nas áreas sociais, tá? E vai haver privatização de empresas públicas, tá? E isso deve provocar uma forte reação por parte da sociedade organizada, né, e das populações, inclusive de usuários desse serviço. Gustavo, a gente teria alguma alteração já pelo simples fato do Marquesan ser eleito em termos econômicos aqui em Porto Alegre, ou não? Não. Esse cenário é mais condicionado pelas decisões federais do que pelas decisões municipais.
Agora, é representativo, né? Mais uma vez, eu acho que liga-se com aquilo que eu mencionei, que desde o Estado Novo nós não temos eleição, né, de centro-direita, o que nós tivemos foram prefeitos biônicos. Então, eu acho que é bastante representativo, porque já em 2014, durante o segundo turno, o Aécio ganhou da Dilma em Porto Alegre, ainda que tenha sido por uma margem apertada. E Porto Alegre está começando a se caracterizar por uma cidade que já foi por uma maturidade no setor de serviços. Então, na ciência política, principalmente, os colegas podem me ajudar nisso, mostra-se um resultado que, quando você é uma cidade ou um lugar industrial, o eleitorado tende a ter uma presença forte de centro-esquerda, de plataformas voltadas para a atuação do Estado, como mencionou aqui o Benedito, né? Mas, quando você transita rapidamente para uma economia de serviços, e eu acho que Porto Alegre já se caracteriza muito por isso, você tem outros tipos de plataformas que eu entendo que a candidatura do Marquesan, a chapa do Marquesan, representa fortemente. Né? Primeiro, o empreendedorismo. Segundo, a revisão do papel da atuação do Estado. Né? O professor Benedito, inclusive, mencionava o fato de que a privatização de empresas públicas, notadamente a Carris... Desculpa, eu vou ter que te interromper de novo, professor. A gente está com o Bruno ao vivo do diretório do candidato Marquesan. Clima de muita comemoração aqui no comitê do candidato Nelson Marquesan Júnior. Ele abraça muitas pessoas, tira fotos, está muito sorridente, tanto ele como Gustavo Paim e Kevin Krieger, que estão muito otimistas. Nelson Marquesan cumprimenta a todos nesse instante, está conversando com o senhor, cumprimenta mais uma senhora. É um clima de muita alegria, eu já posso dizer que é uma prévia da comemoração. Você agora vai posar para uma selfie. É clima de comemoração, mais de 50% dos votos apurados. Ele não consegue mais esconder já. Okay. Por enquanto é isso. Candidato. Mais de 50% dos votos apurados agora. Dá para se dizer que está chegando a hora? Está chegando a hora. Acho que quando chegar pelos 75, 80, a gente já vai ter uma perspectiva. É um clima de comemoração ou ainda não? Ainda não. Cada agonia no seu dia. Obrigado. Aqui com a gente no estúdio, o matemático Giancarlo Moraes, que ele vai falar um pouquinho como que, em termos matemáticos, se desenrola essas eleições aqui do estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Que é estudante de jornalismo também. Boa tarde. Boa tarde. Então, nós temos duas informações interessantes para passar. Em Caxias, com 76% das urnas apuradas, nós temos que Edson Nespolo está praticamente eleito. O Daniel Guerra está praticamente eleito. O Edson Nespolo precisa de 90% dos votos dos 24% restantes, ou seja, ele tem que sair de uma margem de 37% para 90%, o que é razoavelmente improvável. E também em Porto Alegre, com 72% das urnas apuradas, nós temos que o Melo, que agora tem 40% de votos, ele precisa de 76% nos 28% restantes. O que significa que daqui para frente, de cada 4 votos contados, o Melo precisa de 3. Ou seja, já está ficando bastante difícil a situação do candidato do PMDB. Muito difícil agora nos momentos finais para a gente confirmar Nelson Marquesan Júnior como candidato eleito em Porto Alegre. Temos outras parciais, Bibiana? Vamos só atualizar o que o Jean trouxe aqui de Porto Alegre. Já são 75% dos votos apurados, mas o panorama segue mesmo. Como ele falou, 40% dos votos para Sebastião Melo e para Marquesan 59,6%. Em Santa Maria, 78% apurado,
Pozobon com 51% e Valdeci Oliveira com 48,98%, então quase 49%. E no Rio de Janeiro, em Caxias a gente já tem a eleição. E no Rio de Janeiro a gente ainda não tem nenhuma atualização desde as 5 horas e 30 minutos. Então já 40 minutos sem nenhuma atualização da apuração das urnas. A grande disputa aqui, na verdade, está sendo em Santa Maria, né? Que não temos 2 pontos de diferença aqui entre, né? E com 77, quase 78% dos votos apurados. Quer dizer, eu não sou matemático, mas não vou me arriscar a fazer projeção, mas eu acho que nós vamos ter que esperar aí até terminar para saber quem é o vencedor. E me parece muito interessante, ainda tem muito a ser apurado, né, que nós estamos com 22,58% da apuração em Belo Horizonte. Né? O Calil, do PHS, estaria com 53,67% e o João Leite, do PSDB, apoiado pelo Aécio, com 46,33%. Óbvio que isso pode se alterar, né? Mas a se confirmar, vai ser a 3ª derrota consecutiva do Aécio na sua casa. A gente nota que mais de 90 mil votos de diferença entre Marquesan e Melo, e a gente teve entre votos brancos, nulos, mais de 600 mil. Podemos afirmar que seria... É complicado dizer... Votos totais, 600 mil votos totais, brancos... Brancos, 82 mil e 35 mil de brancos. A gente pode afirmar que já é um número bastante expressivo para um candidato, mesmo com toda aquela aura de que votando branco, votando nulo, seria uma eleição, entre aspas, ilegítima? Ilegítima não, né? Não tem como. Quer dizer, ele teria aqui, em termos de votos... quanto? Mais de 90 mil agora diferença. 90 mil, né? E a projeção, né, feita aqui é que ele chegue a por volta de 400 mil votos, tá? Quer dizer, num eleitorado de 700 e pouco, né, 700 e tantos mil, eu acho que é isso, 700 e tantos mil, não é isso? Isso. Pois é, né? O comparecimento foi 616.615, tá? Por hora, tá? Mas então há uma votação expressiva. Até agora, olha, nós temos 5,69% de votos brancos e 13,34% de votos brancos, o que é quase o dobro do que houve no primeiro turno, tá? Em termos de votos nulos. Quer dizer, foram 8,88 e agora 13. Quer dizer, não é o dobro, mas é bem expressivo. Isso mostra, sim, que houve, né, uma boa parte do eleitorado à esquerda acompanhou a orientação dos seus partidos e votou pelo nulo. Temos mais um prefeito eleito, prefeito em Caxias do Sul, Daniel Guerra. Isso... Foi a projeção que a gente já tinha trazido com o Jean Carlo. A informação que a gente tem aqui de Caxias do Sul, com 88% dos votos apurados, é que o Guerra já está eleito com 62,7% dos votos. Essa campanha de Caxias do Sul, até a gente pode comentar um pouquinho mais, ela foi bastante violenta em termos de agressões entre campanhas pela televisão, pelo horário político. O candidato Nespolo acusou bastante o candidato Guerra, acusações de colocar familiares no poder, e o candidato Guerra usou esse horário para se defender bastante. Mais um caso de que um dos candidatos sendo ligados a movimentos de igreja pode acirrar esses ânimos, ou a gente não pode considerar isso? Porque também temos o caso do Crivella e do Freixo, que foi bastante acirrado. O Daniel Guerra, ele está no partido do PRB, né? mas não me parece que ele seja ligado a alguma igreja. O PRB é um partido montado, né, na época ali pelo vice-presidente, o então vice-presidente José Alencar. É um partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, mas não me parece que o Daniel Guerra em si seja ligado à igreja. Assuma tanto essa ligação. Não só que assuma, mas que propriamente não sirva de base política para ele, né? O que nós temos, um caso curioso, é que o Daniel Guerra, há cerca de 2, 3 anos atrás, foi expulso do PSDB, né? E agora é eleito prefeito.
Bom, a gente teve uma atualização bem importante no Rio de Janeiro. Eu tinha falado que há mais de 20 minutos a gente não tinha nada. De 7 pulou para 77% das urnas apuradas, então mais de 3 milhões de votos já contabilizados na capital do Rio de Janeiro. O Crivella, em primeiro lugar, com 58,78%, e o Freixo em 41,22%. A gente pode comentar um pouco dessas eleições do Rio de Janeiro, porque foram eleições muito divididas, né? A gente vê o Crivella, representante de poder religioso, e o Freixo do PSOL, ideais de esquerda fortíssimos. Então, como a gente pode ver isso, até a Veja, que é uma revista que a gente tem mais como de direita, indo contra o Crivella, que leitura a gente pode fazer desse segundo turno no Rio de Janeiro? Eu não teria muitos dados para afirmar, porque eu não acompanhei direito a campanha do Rio de Janeiro. Mas o que me parece assim, é que no Rio de Janeiro realmente teve uma campanha muito mais ideológica, pelo menos, até porque nós tínhamos um candidato do PSOL, e é a primeira vez que o PSOL tem um candidato forte, talvez numa grande capital, com chances reais de vitória, né? E acho que vai ser bem interessante o governo do Crivella, né? Não, até aprofundando essa questão de primeira vez um candidato forte da esquerda, será que a gente já pode projetar o Freixo de repente como um candidato à presidência pelo PSOL? Eu acho que sim. Eu acho que ele surge como uma força nacional, com projeção nacional. Até porque assim, a gente via muita gente que nem votava no Rio de Janeiro fazendo campanha para ele nas redes sociais, né? Então ele é um candidato que tinha muita... E muita polêmica nas redes sociais também, né? Sim, mas isso acho que até chega a ser normal por uma questão ideológica, assim, O Freixo é um nome que transcende o PSOL, né? Quer dizer, ele une, é diferente da Luciana aqui, né? A Luciana desagrega. Se a Luciana tivesse tido outra postura durante o processo do impeachment, ela se tornaria quase que uma candidata natural das esquerdas aqui, né? Quer dizer, ela desperdiçou essa oportunidade. Quer dizer, eu acho que a Manuela também desperdiçou, mas com a saída da Manuela da disputa, quer dizer, a Luciana seria a candidata talvez natural, né? Mas ela quer dizer, como ela acabou apoiando o processo de impeachment, né? O PT e outros aqui, né, não apoiaram, o PCdoB, né? Então é muito diferente do Crivella, né? Do Freixo, né? O que me parece que tem no Rio de Janeiro, por que a Veja acaba apoiando o Freixo, por que a própria Rede Globo acaba apoiando o Freixo? Quer dizer, aí me parece que tem uma disputa entre as grandes redes de comunicação no país. Crivella ligado à Record. Exatamente. E a Record está hoje conquistando espaços, né, e encostando cada vez mais na Rede Globo. Quer dizer, do Rio de Janeiro, e com as verbas publicitárias do Rio de Janeiro, não é? E com aquela base do Rio de Janeiro, que era o que eu falava aqui, da base que o PSDB e a direita está construindo no Rio Grande do Sul. Não é? Quer dizer, isso no Rio de Janeiro também tem um significado muito importante. E veja, a cidade do Rio de Janeiro é a sede da Rede Globo. Não é? Então, houve aí um apoio estratégico, né, da Veja e da Rede Globo ao Freixo, né, não porque tivesse qualquer afinidade ideológica com ele, né, mas por interesses empresariais e até ideológicos, não das empresas, mas dos proprietários das empresas. E as diferenças, as abstenções, como é muito extremista, pelo menos me parece que é fácil que as pessoas que votam nulo, branco ou se abstêm de voto seja maior. A abstenção no Rio de Janeiro foi de 27% dos votos, mais de 1 milhão de votos. E entre brancos e nulos, brancos somam mais de 113 mil votos e nulos 447 mil votos, 16% dos votos. No total dá 47%, quase metade das pessoas, dos eleitores do Rio de Janeiro, não votou em nenhum dos dois candidatos. É bastante representativo, e eu gostaria de chamar a atenção que a campanha do primeiro turno já era uma campanha bastante ideologizada.
além do Crivella e além do Freixo, nós tínhamos lá um Flávio Bolsonaro, né? Nós tínhamos candidatos do PSDB e a Jandira Fegali, do PCdoB, nós tínhamos o candidato do PSD, o Índio da Costa. Então a campanha ela foi, além de... E o Pedro Paulo, também o candidato apoiado pelo Eduardo Paes. Então, assim, a campanha, além de ideologizada, ela foi também extremamente fragmentada. O Freixo passa o segundo turno com apenas, né, 18% dos votos, né? Então é bastante interessante observar que, além de ideologizada, em todas as suas candidaturas praticamente, ela foi bastante fragmentada. Eu só queria botar mais um elemento na campanha do Rio de Janeiro que a mim me parece interessante, talvez seja um elemento que futuramente a gente possa fazer uma outra análise. Nós tivemos as Olimpíadas no Rio de Janeiro e foram Olimpíadas do ponto de vista... foram bem sucedidas, não ocorreu nenhum problema. E aparentemente não surtiu o efeito político esperado, porque o governo não conseguiu capitalizar isso em votos, em quem era governo, que é a situação no Rio de Janeiro, né? E isso me chama muita atenção, até que ponto esses grandes eventos realmente revertem em capital político para os partidos que estão na situação. Luiz, essa mantra, né, de que, bom, futebol é alienação, né, de que grandes eventos, quer dizer, né, controlam a cabeça do eleitor, da população, acho que não é bem assim. Né? Óbvio que a opinião pública é formada, né, nós estamos aqui numa faculdade de comunicação, né, e isso é sabido que a opinião pública é formada, né, ela não brota do nada, ela é produzida, certo? Mas não é uma coisa mecânica, né, que você tem uma Olimpíada, uma Copa do Mundo e, consequentemente, você tem... Até voltando nessa questão da esquerda, até que o Benedito falou da questão da Manoela. Vocês acham que se a Manoela fosse candidata, ela poderia ter um rendimento melhor, superior que a Luciana, por exemplo? Vou dar um depoimento aqui. Eu disse isso a Manoela antes, tá? Eu encontrei um dia num evento, ela estava com uma filha, né? E eu disse a ela, Manoela, você não quer ser prefeita de Porto Alegre, né? E ela ficou me olhando assim, e eu digo, Manoela, é o teu momento. Quer dizer, se tu te candidatar, é o momento, né? Óbvio que eu podia estar errado, mas a minha avaliação era aquela naquele momento e eu continuo com a mesma avaliação. Né? Ela justificou, por aquilo que é sabido de todos, né? A dedicação à filha e tal. Eu digo, olha, eu não vejo grande problema, você leva a tua filha nas coisas, você pode fazer uma campanha com ela. Né? Não tem, mas óbvio, tem que se respeitar a decisão dela e como mãe ela tem todo o direito de fazer isso. Né? Mas se a gente abstrair isso, eu acredito sim, porque mais do que a Luciana, ela teria condições de agregar, né? Não só, né, a esquerda, que seria o caso da Luciana, mas a Manoela teria setores, né, de centro que viriam naturalmente com ela. Né, e ela completa essa coisa que eu acho que foi decisiva para a eleição do Marquesan, se confirmar tudo que está, né, evidenciando até aqui, o fato de ele se apresentar como um candidato novo. Né? Quer dizer, ela, apesar de ser... ele é deputado, ela também foi deputada, é deputada, né? mas trazem uma mensagem nova, certo? Diferente, né, do que está aí. E ela teria, então você não teria, né, esse crescimento do Marquesan no primeiro turno, talvez fosse um crescimento que aconteceria com ela. Né? Um eleitorado que dizia no primeiro turno, parecia nas pesquisas, que tinha intenção de votar na Luciana, né, mas cujo segundo voto, né, a intenção do segundo voto era do Marquesan, quer dizer, esse segundo voto seria com certeza, né, não oscilaria. Eu tendo a discordar do professor Benedito. Porque a Manoela, por exemplo, ela teve nessa eleição municipal de Porto Alegre um projeto, né, que inclusive o PCdoB concorre com uma chapa de vereadores solitária, né, tradicionalmente sempre coligada ao PT, dessa feita concorre solitário, e o PCdoB, fortemente apoiado pela Manoela, sequer elege um vereador. Né, o quociente ficou em torno de 18 mil, o PCdoB, a chapa de vereadores do PCdoB faz 15 mil votos, 16 mil votos. Eu acho que a Manoela teve uma leitura muito correta de que esse não era um momento para candidaturas de esquerda. Eu acho que ela poderia, inclusive até pela eleição de 2012,
em que ela obtém cerca de 10% dos votos, sim, muito, né, contra o Fortunati, eu acho que ela no máximo poderia ser aí maior do que entrou, mas não acredito que seria uma candidatura que prosperasse, dado todo o clima político em nenhuma capital, praticamente a exceção feita ao Rio de Janeiro. Em nenhuma capital do Centro-Sul a gente teve candidaturas de esquerda no segundo turno. Florianópolis é PMDB contra PP. O Curitiba é o PMN, apoiado pelo PSDB, contra o PSD. O Rio de Janeiro, que tem a candidatura do Freixo. Lá em Belo Horizonte a gente tem o PHS, o Calil contra o João Leite. Então, eu acho que ela fez até uma leitura de conjuntura bastante interessante. Vamos fazer algumas atualizações, falando de Porto Alegre, 86,87% dos votos apurados, mesmo panorama, Marquesan com grande vantagem sobre o Melo. No Rio de Janeiro segue o mesmo panorama também, já com 87% dos votos apurados, Crivella bem acima do Freixo, mas em Santa Maria está bem apertado agora com 96%. 98 acabou de atualizar. São 108. 200 votos, 100 votos de diferença entre um candidato votos. e outro. O Pozzobon com 50,04%, com 71.700 votos. E a Valdeci Oliveira com 49,96%, 71.592. Então é quase impossível fazer uma previsão agora para Santa Maria. É incrível a gente ver que mesmo com 98% das urnas apuradas, a gente ainda não tem como definir, porque são apenas 108 votos. Numa cidade que tem mais de 200 mil eleitores, 108 votos é praticamente nada, né? Exato. É uma eleição emocionante e é a primeira vez que Santa Maria tem o segundo turno, né? É a primeira vez que o eleitorado de Santa Maria passa de 200 mil eleitores e, pelas regras eleitorais, passa desse segundo turno. Fantástico. Daqui a pouquinho a gente vai... Vamos agora então com o comitê do PSDB, com o Bruno falando com o Maurício Zedrick, candidato que foi no primeiro turno. Estou aqui com o ex-candidato Maurício Zedrick, que agora é apoiador de Nelson Marquesan Júnior. Agora com a quase provável vitória, qual é o sentimento do senhor? O senhor fez a escolha certa? Sentimento de dever cumprido com Porto Alegre. Nossa. Agora Nelson Marquesan e Maurício Zedrick se abraçam, comemoram muito. Maurício parabeniza Marquesan. Marquesan fala algumas palavras de apoio para Maurício, que retribui. E é isso aí. Os dois estão se apoiando muito, um parabenizando o outro. É a comemoração. Nelson Marquesan aqui já está comemorando a eleição. Gustavo Paim chega junto agora. União dos três. A comemoração. Eles posam para foto. Muita comemoração aqui no comitê de Nelson Marquesan Júnior. Gustavo Paim, Nelson Marquesan Júnior e Maurício Zedrick comemoram aqui. Maurício. Pois então, como eu estava dizendo, dever cumprido em Porto Alegre, nós procuramos inovar, trazer coerência, discutir projetos para Porto Alegre. Todos atacavam candidaturas, pessoas. Nós trouxemos aqui a narrativa de uma candidatura que tem compromisso com a causa de Porto Alegre. É por isso que hoje nós estamos caminhando para ter a vitória e para consagrar isso que é a vontade de todo Porto Alegre, ser uma cidade melhor. Muito obrigado. Historial J. Mais uma vez no estúdio, o Giancarlo, que ele tem uma informação importante, né, Jean? Bom, nós temos agora com 86% das urnas apuradas em Porto Alegre que o candidato Nelson Marquesan está estatisticamente eleito. Isso significa que, considerando a projeção de votos brancos, nulos e abstenções, não é mais possível que o Melo alcance o candidato Marquesan. Ou seja, a partir de agora, a única chance do Melo vencer as eleições é que não haja mais abstenções e votos nulos nesses 14% restantes, e ele ainda precisaria 95% desses votos. Bastante difícil, né? E Bom. a gente teve uma pequena atualização em Santa Maria, antes de o Ângelo entrar,
98,69% dos votos apurados. Agora são 72.019 para o Pozobon, 50,07%. E para o Valdeci Oliveira, 71.814 votos. Aí, subiu um pouquinho, né? 205 votos. De diferença. 49,93%. O Ângelo Menezes está aqui para nos trazer atualizações. Bom, fomos surpreendidos agora, então. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, está matematicamente eleito e é o novo prefeito de Porto Alegre. Por favor, se os convidados gostariam de fazer alguma consideração sobre o novo prefeito de Porto Alegre. Vamos ao vivo antes. Vice-prefeito. Aqui, muita comemoração aqui no comitê. Aqui estão Kevin Krieger, Nelson Marquesan Júnior, Gustavo Paim. Muita comemoração, é uma euforia. Marquesan abraça pessoas. Ele que é o novo prefeito de Porto Alegre a partir de janeiro. É muita comemoração. Eles abraçam todos. É muita alegria da parte de Gustavo Paim, é visível no rosto dele, no rosto de Nelson Marquesan também. Agora, o vice e o prefeito se abraçam, se parabenizam. É um momento de muita emoção aqui. Ainda está com lágrimas nos olhos. Os dois estão vindo aqui. Nelson Marquesan vai agora. Nelson Marquesan, né? O abraça muito. Vamos falar aqui com Nelson Neto. Neto, e aí, cara, teu pai é prefeito agora. Legal. É legal? Tá feliz com isso? Vamos comemorar hoje da noite? Comemorar hoje da noite? Obrigado, valeu, cara. Voltamos então e temos mais um prefeito eleito, né, Bibiana? Marcelo Crivella, eleito prefeito do Rio de Janeiro. Com 92% das urnas apuradas, ele estava com 59,16% dos votos. Ângelo Menezes de volta aqui no nosso estúdio com algumas informações sobre demais capitais do Brasil. Vamos passando então algumas parciais. Por enquanto, Florianópolis, aqui nossos vizinhos, estão com 94,19% das urnas apuradas, e a candidata Ângela Amin, do PP, está com 51,45% dos votos válidos contra 48,55% de Gia Loureiro, do PMDB. Ainda em Florianópolis, Blumenau tem 87% das urnas apuradas, e Napoleão Bernardes, do PSDB, está com 58,77% dos votos. E Joinville, com 98,58%, tem Udo Deller, com 55,61%, ele é do PMDB. Essas eram as três cidades de Santa Catarina que tinham o segundo turno. Curitiba agora com 100% atualizado, já Rafael Greca eleito, como a gente havia falado. Em Maringá, o Ulisses Maia, do PDT, foi eleito com 58,88% dos votos. E Ponta Grossa, que era outra cidade que tinha segundo turno, elegeu Marcelo Rangel Cruz Oliveira, do PPS, com 55,38% dos votos. São Luís do Maranhão, agora já do Norte e Nordeste, que está começando a ter alguma prévia já, quem está na liderança é Eduardo Braide, do PMN, com 52,8%, contra Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, com 47,92%.
Macapá tem 64,46% das urnas apuradas. O candidato Clécio, do Rede, tem 60,28% dos votos. Em Fortaleza, por enquanto, 10,98% das urnas apuradas. Roberto Cláudio, do PDT, está com 58,90% dos votos, contra o capitão Wagner, do PR, com 41,10%. Vitória elegeu o prefeito Luciano com 51,19%, ele é do PPS, uma votação bem apertada. Goiânia tem 71% dos votos apurados, das urnas apuradas, perdão, e Iris Rezende, do PMDB, está na liderança com 54,58% contra 45,42% do candidato Vanderlan, do PSB. Duque de Caxias, agora já falando de Rio de Janeiro, como acabamos de falar do Marcelo Crivella, Washington Reis, do PMDB, está com 53,74% contra 46,26% de Dica, do PTN, isso em Duque de Caxias. Niterói tem o candidato Rodrigo Neves, do PV, com 58,19%, com 92% das urnas apuradas. São Gonçalo, com 87,8%, com a liderança do candidato Dr. José Luiz Nancy, do PPS, na liderança. E Volta Redonda, já com quase 100% das urnas apuradas, tem 99,69%. O candidato Samuca Silva, do PV, está com 54,64% contra 45,36% do candidato Baltazar, do PRB. Campo Grande, agora já saiu uma parcial com 51,35% das urnas apuradas. O candidato do PSD, Marquinhos Trade, está na liderança com 58,79%. Cuiabá, com 54,62%. O candidato Emanuel Pinheiro, do PMDB, está na liderança com 59,76%. Belém do Pará está com 92% das urnas apuradas, era outra capital que estava com o PSOL no segundo turno, e o candidato Zenaldo Coutinho, do PSDB, vai vencendo com 52,11% contra 47,89% do candidato Edmilson, do PSOL. Recife tem só 0,24% das urnas apuradas, Olinda ainda não tem apuração, Porto Velho também não, e, para finalizar, então, a cidade de Suzano, em São Paulo, que foi a primeira vez que teve segundo turno, perdão, com 55,84% das urnas apuradas. Rodrigo Auschilk, do PR, com 58,81%, vai vencendo as eleições contra Lacerda, do PTB, com 41,19%. E Belo Horizonte, então, para finalizar mesmo, com 57,93% das urnas apuradas. Calil, do PHS, com 53,35%, vai vencendo João Leite, do PSDB, que tem 46,55% dos votos válidos. Obrigado, Ângelo. E agora eu vou pedir para os nossos convidados, já em considerações finais, o que podemos esperar do novo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Começa por aqui. Olha, o que a gente espera é que o prefeito eleito execute o seu programa de campanha. Né? Isso é que se espera de todo candidato, que ele cumpra com aquilo que ele se comprometeu ao longo da campanha. Não antevejo uma administração tranquila. Quer dizer, tanto pelo cenário de crise econômica que nós atravessamos, né, quanto pela conturbação política no país todo. Tá? Quer dizer, a tendência que a gente tem é que essa situação se agrave, né, daqui para frente, porque a legitimidade do governo federal acaba, a não legitimidade do governo federal acaba contaminando todo o cenário político nacional. Tá? E isso, né, num momento de crise econômica, quer dizer, não causará dificuldades, agravará a falta de legitimidade do governo federal e causará dificuldades nos planos estaduais e municipais. Eu acredito que Marquesan, né, sendo coerente com as suas propostas de campanha, irá mudar, né, as características da atuação da Prefeitura de Porto Alegre, quer dizer, fazendo um desmonte da estrutura do Estado.
Tá? E isso vai provocar fortes reações, né, dos segmentos organizados da população, da cidadania de Porto Alegre. Tá? Então, a gente vai ter, né, alguma conturbação política. Isso não quer dizer, tá, que ele não tenha sucesso na sua administração. Na implementação dos seus propósitos. Santa Maria, antes das considerações finais de vocês, fechou agora com 100% dos votos apurados. Pozobon ficou em primeiro lugar com 50,08% dos votos válidos, cerca de 225. Isso. Pouquíssimos votos de diferença, então, em Santa Maria. Gustavo, por favor, o que podemos esperar de Nelson Marquesan Júnior? Eu acho que eu vou na linha do professor Benedito. Eu também estou confiando que o Marquesan consiga implementar as reformas por ele propostas durante o programa de campanha. Eu acho que sim, depois de todos esses anos, né, com as eleições de programas de centro-esquerda, a eleição de um programa de centro-direita, eu acho que representa uma nova oportunidade para Porto Alegre. Não sei se vai dar certo, mas eu acho que é uma tentativa válida, porque a gente deixa de ter apenas uma atuação, vamos dizer, burocrática da prefeitura, e a gente passa a ver uma prefeitura mais no sentido de coordenar do que de atuar, né, dentro da capital. Eu acho isso importante, pode ser uma tentativa válida, eu acho que tem tudo para dar certo, né, e isso pode se tornar um case para os demais municípios do Rio Grande do Sul. Eu vou esperar com isso também que algumas empresas sejam privatizadas, algumas empresas da prefeitura, notadamente a Carris, né, pode ser um processo meio tumultuado no início, a Carris... Eu, como usuário de ônibus, estou descontente com a Carris, né? Ela dá prejuízo. Acho que dentro da chapa do Marquesan houve um candidato a vereador funcionário da Carris que foi bem votado. Então, eu acho que ele está dotado de alguns empoderamentos para executar esse programa e acho que a Câmara Municipal tende a apoiá-lo, né? A gente viu isso na questão do Uber, apesar de ser uma Câmara que vai sair no dia 1º de janeiro. Mas, de qualquer forma, eu permaneço entre os otimistas sobre os próximos 4 anos na execução da Prefeitura de Porto Alegre. Luiz, por favor, o que esperar do novo prefeito? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de novo aqui do pessoal do Editorial J e parabenizá-los pela cobertura também. Vocês conseguiram falar com o Marquesan no ato ali. Então, parabéns e muito obrigado. Eu tendo a ver pelo prisma, pelo viés político, que é o que eu me interesso, né? Eu não teria tantos elementos para analisar do ponto de vista econômico. Eu acho que eu estou um pouco ansioso para ver como é que vai ser a composição do Marquesan com o Legislativo. Não sei se ele vai ter tanta facilidade assim, porque eu acho que a campanha dele ficou muito marcada pela questão dos CCs, de que nós vamos ter uma nova forma de fazer política. O PSDB já tentou isso no governo do estado com esse discurso e não conseguiu alterar. Claro que eram outras condições, era outro contexto político. Acho que a questão das privatizações será um desafio do Marquesan. Eu não sou tão otimista quanto o professor Gustavo. Eu acredito que a Carris é um patrimônio da cidade de Porto Alegre, mas não tenho tantos elementos para julgar e para analisar, a não ser como usuário realmente, que também sou de ônibus. E, enfim, e também, aí já falando de outro contexto, do contexto nacional mesmo, ver como vão emergir essas novas forças políticas. Mesmo na eleição de Porto Alegre, nós tivemos ações de grupos, como o MBL, que estiveram presentes, sim, na campanha, e, por um lado, não se é de saudar essas novas forças políticas, por outro, há de se ter uma certa atenção, né? Porque essas forças políticas foram, tanto quanto teve a questão com a vice do candidato do Sebastião Melo, enfim, eu quero esperar para ver, não tenho nenhuma... Não sou otimista e prefiro não ser pessimista, mas nessa conjuntura eu sou um pouco pessimista. Obrigada. A gente encerra então com um ambiental de como está a sede do Marquesan. Repórter Bruna Bichecker. Aqui estão Nelson Marquesan Júnior e Gustavo Paim posando para muitas fotos. Aqui tem uma senhora enrolada na bandeira do PSDB. Vamos tentar falar com eles aqui rapidinho. Paim. Para mais uma foto e agora a gente vai falar com ele. Paim, rapidinho aqui ao vivo, Paim. Calma. Só um momento. Agora eu vou tentar falar com os dois.
Rapidinho, ao vivo, rapidinho, ao vivo aqui, rapidinho. Nelson, qual foi o ponto alto da campanha? Qual tu acha que foi o diferencial para vocês conseguirem a eleição? A comunicação com as pessoas, conseguir fazer um link com a sociedade, com o desejo das pessoas, de força, renovação, de poder acreditar em algo palpável, algo que não se frouxo, solto. Acho que a gente conseguiu fazer esse link, fazer essa conexão com os colegas. Obrigado, candidato. Aguardo o senhor lá para ver. Paim, qual foi o ponto alto da campanha? Qual tu acha que foi o diferencial? A alegria, a felicidade, a verdade, a transparência, a seriedade. É a nova política, uma política diferente, que algumas pessoas não se deram conta, mas que veio para ficar. A política hoje é a política da verdade, construtiva e não destrutiva, transparente, realmente algo que faça a diferença na vida das pessoas. Obrigado. Isso aí, essas foram as palavras. Tem muita gente aqui querendo foto, todo mundo querendo foto com o novo prefeito, que o pai está gravando outro vídeo. Tem muita gente aqui nessa que é uma sala dentro do comitê. O comitê também tem muitas pessoas, Marquesan posando para muitas fotos, e ele sempre toma a iniciativa de tirar as fotos. Ele agora está sendo chamado como um selfie aqui do comitê. O Maurício está lá ao fundo passando, falando no telefone. Eu acho que por enquanto é isso. Podemos voltar na... Fica por aqui. Este programa foi produzido inteiramente por estudantes de jornalismo da FAMECOS, pertencentes ao Editorial J, o laboratório de jornalismo convergente aqui da PUC. Bom, nessa nossa cobertura, que não se resume só a esse programa, a gente fez matérias para a web, enviou boletins de rádio para rádios do interior, teve um programa também transmitido pelo nosso Facebook, e a gente encerra aqui mais informações, como o Eduardo falou, no nosso site a partir de amanhã. Fizeram parte dessa cobertura os alunos Ângelo Menezes, Ângelo Werner, Anne Castro, Bibiana Garcês, Bruna Bichecker, Bruno Barbosa, Caio Escobar, Carolina Vicari, Daphne Constantinopoulos, Eduardo de Bem, Eduardo Raquel, Gabriel Bandeira, Gabriele Lima, Gustavo Barreto, Igor Dreyer, Isabela Pesce, Ítalo Bertão Filho, Jean Moraes, Juliano Baranano, Camila Lemos, Mauriane Vietiri, Nicole Tim, Roberta Recchia, Sofia Lung, Virgínia Fernandes, Vitor Cafruni e Israel Santelena, além dos nossos professores Alexandre Elme, Fábio Caraca, Silvio Barbizan, Ivone Cassol, Tércio Sacol e Marcelo da Fontoura. A gente agradece a todos vocês, alunos, professores, e também aos nossos entrevistados Gustavo, Benedito e Luiz Eduardo. Muito obrigada. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Benedito.